Hoje eu vou te mostrar como montar uma carteira internacional, dolarizada, diversificada no mundo inteiro com muito pouco dinheiro, com R$1.000 ou até menos. Vou te mostrar tudo que você precisa saber para fazer do jeito certo e começar a internacionalização. Se você já acompanha o canal da Finclass há algum tempo, talvez você já saiba a importância de investir internacionalmente. Eu venho gravar vídeos aqui toda semana, mas talvez você esteja tendo dúvidas sobre o como fazer. Como que eu monto, que peças eu escolho, o que eu deveria prestar mais atenção, o que realmente vai mexer o ponteiro da minha acumulação patrimonial ao longo do tempo. Para montar uma carteira internacional, normalmente a gente tem duas abordagens. A gente pode ter uma abordagem discricionária, que é a abordagem clássica, onde você escolhe os ativos. Então, você quer olhar o balanço de Nvidia, você quer projetar os lucros futuros da empresa, você quer fazer a escolha das empresas campeãs em cada segmento. Nos países que você vê maior potencial, você vai selecionar um leque de ativos, tanto na parte de ações, mas também fundos imobiliários internacionais, os títulos de renda fixa, escolhendo peça a peça para ter uma carteira robusta e campeã no longo prazo. Essa é uma abordagem talvez mais famosa e muito provavelmente quando você pensou em investir internacionalmente, você pensa diretamente nas empresas. Eu quero comprar Google, quero comprar Meta, Nvidia, etc. Esses nomes que todos nós conhecemos. E tem uma outra abordagem, que é uma abordagem pautada na alocação estrutural. Aqui eu estou mais interessado em escolher as classes ou até mesmo a geografia, os fatores de risco que vão performar bem, sem me preocupar tanto com a escolha daquele ativo. Então, um exemplo, para mim é mais importante identificar que vai ser um ano bom de crescimento das ações americanas como um todo, do que apostar se vai ser Nvidia ou Tesla, que vão despontar. E por que existem críticos das duas abordagens? Você provavelmente já deve ter ouvido alguém falando mal de ETF por conta da valorização intensa que a gente viu das empresas norte-americanas nesses últimos tempos. Então, quem não quer ter uma Nvidia na carteira no momento desse em que ela está valendo 5 trilhões de mercado, eu entendo esse apelo. Mas eu vou te fazer uma proposta diferente. Primeiro com uma analogia para a gente colocar todo mundo na mesma página e aí vai fazer sentido o que eu tô querendo dizer. Você tá no seu trabalho, um dia difícil, tudo o que você quer é chegar logo em casa para jantar, descansar, tomar aquele banho depois de um dia intenso. E aí você tem dois caminhos, né? Você tá aqui no seu trabalho, você quer chegar na sua casa. Você pode pegar a autoestrada, que é um caminho até mais longo, só que muito bem pavimentado, a estrada não tem buraco, quase não tem semáforo, você chega ali na sua casa com segurança em aproximadamente 1 hora. Só que vamos dizer que você tem uma outra possibilidade, um outro caminho. Você não precisa pegar a autoestrada, você pode pegar um atalho pelo bairro, que talvez até tenha um caminho menor a princípio. Só que esse caminho aqui tem rua esburacada, tem semáforo, tem um monte de rua mal iluminada, você se sente até em perigo. O que vai te fazer pegar o atalho, gente? Se você tiver uma grande recompensa. Se você pegar o atalho e chegar na sua casa em 30 minutos, você vai pensar o seguinte, você vai fazer uma equação na sua cabeça. Olha, o atalho é de fato mais difícil, eu vou ter mais trabalho, eu vou correr mais risco, só que a recompensa é boa. Se eu pego esse atalho, eu chego na metade do tempo na minha casa. Uma baita recompensa. Agora, e se eu te disser o seguinte, que você vai pegar esse atalho, correr todos esses riscos, ter todo esse trabalho, só que na maioria das vezes, você chega na sua casa em 1 hora e 5 minutos. Demora até mais do que a autoestrada. É aquele atalho que sai caro. Sabe quando você tá voltando a casa, liga lá no Waze, no Google Maps, e ele te sugere um atalho e você acha que tá se dando bem e acaba demorando mais do que o caminho que você já conhece? É um pouco disso. Então a gente tem que pesar o que a gente ganha e o que a gente perde em cada caminho. E quando a gente se depara com uma abordagem que nos dá mais trabalho, que eu tenha que estudar mais, eu tô fazendo uma analogia aqui com escolher as próprias ações, eu tenho que olhar o resultado, olhar o balanço, entender de mercado, eu quero uma boa recompensa para topar esse trabalho a mais. Então, se eu escolho minhas próprias ações, eu quero montar minha carteira, eu tenho todo esse trabalho, eu quero ter um resultado melhor do que, por exemplo, um ETF que vai seguir o índice. Então vamos pegar aqui exemplo brasileiro. Se eu escolho minhas próprias ações brasileiras, eu quero ter um resultado melhor do que o Ibovespa. Porque o Ibovespa eu posso comprar um ETF baratinho que já vai me entregar esse resultado. É o custo de oportunidade, é o retorno mais fácil da gente capturar. E aí é lógico, se eu vou ter mais trabalho do que comprar um ETF ali baratinho, eu quero um resultado melhor. Não faria sentido eu empregar esse tanto de trabalho para ter um resultado pior. Isso que a gente precisa ter em mente. E por isso que esse debate da gestão ativa versus passiva, ele é interminável. Porque a gente tem muitas estatísticas que mostram que, principalmente em mercados mais desenvolvidos, e os Estados Unidos aqui é o principal mercado do mundo, é muito difícil a gente conseguir ter um resultado acima da média. Pensa, pessoal, é o mercado mais competitivo do mundo. Vamos fazer uma analogia aqui. Você está numa cidade do interior, sabe aquelas que só tem a pracinha, uma igrejinha, uma sorveteria e tem ali poucos habitantes? Se você passa com uma nota de R$100 na pracinha e deixa essa nota cair, pode ser que essa nota fique ali uma semana, que tem tão pouca gente na praça que aquela nota passa desapercebida.
rápido. Agora, se você estiver no meio da Avenida Paulista, movimentado, naquele momento que você deixa uma nota cair, a nota nem encosta no chão, alguém já pegou. É a analogia do mercado competitivo. Quando a gente vai para o mercado norte-americano, tem um gestor lá em Singapura que vai estar com um time de 30 analistas tentando competir com você. Então é uma briga de peso pesado. Se quiser entrar nessa disputa, a gente tem que estar preparado. E eu não estou condenando a gestão ativa. Eu acho que ela pode ser bem sucedida. Eu só estou dizendo que é muito difícil, não é um jogo simples. E eu vou trazer aqui um resultado para vocês que é feito pela Morningstar, que é uma empresa de pesquisa de mercado, e todo ano eles publicam um documento chamado de O Barômetro da Gestão Passiva versus Ativa. Eles analisam o resultado não de pessoas físicas, mas de gestores profissionais, que têm estrutura, que ganham salários milionários e acompanham se ao longo dos anos eles vão tendo sucesso ou não de bater os índices de referência. Vamos só olhar a primeira linha aqui, não precisa olhar para esse bando de número, mas aqui a gente está vendo ações americanas de estilos diversos, então aqueles fundos que podem comprar ações de todos os tipos, de tecnologia, de petróleo, não tem um nicho definido. Depois de um ano, que é um prazo curto, e aí você pode ter o efeito da sorte, porque você comprou Nvidia num ano, o negócio se multiplicou, você pode até ter um resultado acima do índice em prazos curtos, por um efeito até da sorte. Mas as estatísticas mostram que mesmo depois de um ano, apenas 25% dos profissionais batem o mercado. E conforme o tempo passa, essa taxa de sucesso fica ainda pior. Dá uma olhada, depois de 20 anos, a taxa de sucesso é 7,1. Detalhe, pessoal, isso dos fundos que sobreviveram, porque muitos vão tendo um resultado ruim e nem sobrevivem. O fundo é liquidado antes do caminho. Então, dos que sobrevivem, que já deveriam ser os melhores, né, a gente ainda tem uma taxa de 7% em prazos longos. Isso eu estou falando de gestão profissional, não se esqueça, pessoal. E aqui mais um argumento rápido, pessoal. Lá na década de 80, 3 estudiosos quiseram entender o que representava o retorno dos gestores profissionais e eles chegaram a uma conclusão de que cerca de 91% do retorno de gestores de fundos de pensão dos Estados Unidos, lá na década de 80, era explicado não pela escolha das ações individuais que o gestor gostava ou não, mas pela alocação estrutural. Ou seja, a definição de longo prazo que o gestor teve de montar aquela pizza coloridinha com as fatias bem determinadas, essa definição estrutural explica mais os retornos do que uma peça ou outra individual. Mais uma analogia para vocês, analogia futebolística agora, eu gosto muito de futebol. É quase como se numa partida decisiva importasse mais o esquema que o técnico escolheu para o time jogar do que se na posição lá vai ser fulaninho ou ciclano. Então importa mais o esquema de jogo do que a peça individual. E é isso que os estudiosos concluíram. E em 2017 a Vanguard, que é uma das maiores gestoras do mundo, ainda reforçou esse estudo, expandindo para outras partes do mundo, pegando o maior número de fundos para estudar e chegou a um resultado semelhante. Veja, 86, 80, 89, 87, 93%. No geral, a maior parte do retorno é explicada pela política de alocação e não a escolha individual, pessoal. Então me fala por que você na sua casa está se estressando, se descabelando, tentando escolher Nvidia, Tesla, escolher as ações individualmente, se não é isso que move os seus retornos. Se 90% do nosso retorno é explicado por isso, eu faço uma provocação. A gente tem que gastar 90% da nossa energia desenvolvendo justamente esse bom plano para que a gente ganhe dinheiro com consistência no longo prazo. E aí a gente chega no que de fato move o ponteiro da tua carteira, a alocação estrutural, que é o que eu quero apresentar para você hoje, que com essa base você monta uma carteira internacional muito bem diversificada e preparada para capturar bons ganhos no futuro, com toda essa facilidade que eu apresentei para vocês e com pouco dinheiro, R$1.000 ou menos. E aqui está uma proposta que eu gostaria de apresentar para vocês. Numa carteira internacional, a gente não tem como mudar uma realidade, que a maior promotora da rentabilidade vão ser as ações. Você vê, pensa Estados Unidos ou países desenvolvidos no geral, eles têm juros mais baixos que os juros brasileiros. Então, isso fez naturalmente com que a própria população desses países entendesse que precisa tomar um pouco de risco para ganhar dinheiro, para ganhar da inflação e assim por diante. E além disso, não vamos nos esquecer que quando a gente investe em ações internacionais, a gente está investindo em empresas muito mais sólidas e consolidadas do que as empresas que a gente tem no mercado brasileiro, que querendo ou não é um mercado ainda pouco profundo, jovem, muito diferente do que a gente vê. Eu dei o exemplo de Nvidia. A Nvidia sozinha vale 5 trilhões de dólares, o que é um absurdo comparado com o tamanho de empresas que a gente tem aqui no mercado brasileiro. Então, se a gente pensar aqui que a sua carteira vai ter um pedacinho internacional, destaca esse pedacinho como se ele fosse uma carteira à parte. Vamos pensar na carteira internacional isoladamente. Metade dela deveria estar em ações. Você vê que metade da minha pizza azulzinha aqui eu deixei reservada para essa categoria. A gente vai ter investimento em empresas inovadoras, vai ganhar dinheiro muito provavelmente acima da inflação, porque empresas são ativos reais, elas visam crescimento, elas distribuem dividendos, compartilham lucro com os investidores, então a gente tem que ter a maior parte da nossa carteira alocada em renda variável. Só que renda variável, a gente não está falando apenas das ações de empresas tradicionais.
a gente tem que falar também dos primos gringos dos fundos imobiliários, os REITs, Real Estate Investment Trust. É um investimento imobiliário que vai fazer algo parecido com os fundos imobiliários no Brasil, vai investir em imóveis, em dívidas imobiliárias e assim por diante. É renda variável também, porém tem um comportamento um pouco distinto. Paga um pouco mais de renda, então tem uma estabilidade até em momentos de inflação um pouco mais persistente e é uma classe um pouco mais sensível ao movimento de juros. E a gente está no momento que o juro está prestes a ser cortado de uma maneira mais contínua, inclusive é uma grande aposta que eu tenho para 2026. Eu acho que essa classe tem tudo para performar muito bem. Não vamos nos esquecer também desse verdinho aqui, pessoal, que é a renda fixa internacional. Aí você pode me perguntar, mas o país da renda fixa não é o Brasil? É sim, o Brasil aqui é um país onde dá para ganhar muito dinheiro sem tomar muito risco, porque nosso juro é alto. Isso significa que você não vai aproveitar oportunidades que existem na renda fixa fora do Brasil? Não, vamos olhar o que tem de oportunidade. Até porque o juro lá fora ainda está alto. E esse é um bom momento para alocar. Então a gente consegue hoje comprar títulos emitidos por empresas que têm solidez muito maior do que as empresas que a gente encontra no Brasil e que estão oferecendo uma rentabilidade interessante nesse momento de juro alto. Então você consegue comprar renda fixa hoje que está pagando dólar mais 4,5, dependendo até dólar mais 5. Você pode ficar super seguro e ainda ter um dólar mais 4. Isso, em prazos longos, para o brasileiro, fez muito bem. Joga aí num buscador gratuito que você tem aí algo dolarizado, dólar mais 4, e tenta ver quanto que isso deu pro bolso dos brasileiros, né? Principalmente nos últimos 15 anos, isso bateu CDI, bateu inflação, bateu um monte de coisa aqui no Brasil. E mais, a renda fixa internacional ajuda a rebalancear o risco que vem da renda variável, para que essa carteira aqui tenha um chacoalhar menor, balance menos no meio do caminho. E por último, mas não menos importante, algo que talvez seja novidade para muita gente, não para você que acompanha o canal da Finclass, até porque a gente teve vídeo sobre isso há pouco tempo. O ouro, pessoal. O ouro é uma commodity, um metal precioso, ele é escasso e ele funciona como um elemento de proteção para essa carteira, porque ele é uma reserva de valor que passou no teste do tempo. Os bancos centrais do mundo inteiro têm comprado ouro e devem continuar comprando. É uma indústria que não investiu em expansão da capacidade produtiva, né? De 2010 a 2020, praticamente as mineradoras não investiram, então elas não têm capacidade de acelerar muito o quanto que elas tiram o ouro do solo, né? Para aumentar a oferta no mercado, então tem mais escassez ainda e a gente está vendo as máximas históricas. No momento de instabilidade da política monetária, o dólar perdeu valor esse ano, essas brigas geopolíticas rolando, é um ambiente perfeito para a performance do ouro e a gente está vendo isso acontecer. Mesmo que ele já esteja próximo das máximas históricas, a gente vê ele como um seguro. Então você não deixa de comprar o seguro do teu carro, certo? Então a gente não deixa de fazer um seguro, porque se tiver uma continuidade dessa confusão no mundo, a gente espera que o ouro continue se valorizando e isso vai defender a tua carteira. Então aqui a gente tem pilares de diversificação. Olha quanta coisa a gente já tem. Ações, REITs, renda fixa internacional, e a renda fixa ela é muito diversa, tem várias vertentes dentro da renda fixa que a gente pode explorar. Finaliza com uma pitada do metal precioso, o ouro. Hoje na Bolsa Brasileira você encontra um ETF de ações globais bem diversificado que vai ter um mundo inteiro com uma única peça. Você encontra aqui uma cotinha por R$135. Tem até um concorrente dele que eu acho que pode ser uma possibilidade, que dá para comprar até com 15. Ou seja, talvez eu tenha mentido para vocês, talvez dê para montar essa carteira com menos de R$1.000, mas tudo bem, uma surpresa positiva. O ponto é que dá para começar com muito pouco dinheiro. Ó, um ETF de renda fixa, R$104 uma cota, ETF de REITs, R$80 uma cota, ETF de ouro, R$22 uma cota. E se você investe diretamente no exterior, por uma Avenue, Banco Inter, etc., o valor é menor ainda, porque nos Estados Unidos você tem uma tecnologia mais avançada, você pode comprar frações de um ETF. Então, dependendo da corretora, você pode comprar $5 de um ETF e com um pouquinho de dinheiro montar uma carteira mega diversificada. E agora você deve estar esperando o momento onde eu te falo o nome desses ETFs. Assim como temos ouro na alocação proposta aqui na Finclass, o nome dos ETFs da carteira, né, a carteira internacional propriamente dita, é o nosso ouro. Toda a recomendação, ela tem que ser amparada de um racional. Aí você tem que entender não só comprar ouro, mas por que comprar ouro, por que este ETF em específico e não um outro. E a Finclass, ela pode ajudar nesse processo, desde a parte da implementação, como por exemplo, te mostrando os caminhos, é melhor para você investir direto lá fora, ou será que para você é melhor investir daqui do Brasil mesmo? Temos relatório, vídeo, um monte de material de apoio sobre isso, e a parte objetiva de falar para você o que comprar e quanto comprar. Obviamente aqui tá uma carteira modelo de 500 mil, mas você pode editar para o tamanho do teu bolso, e aí já vai aparecer todos os ativos que você deve comprar. Eu já pedi uma ajuda
comando do editor de borrar aqui os nomes dos ETFs, mas é só para você ver um exemplo, né? Clicou em carteira internacional, vai mostrar os ativos, o ativo 1, ativo 2, ativo 3, aqui vai ter os percentuais de compra de cada um e os nomes, os tickers do ETF que você deveria comprar, com toda a orientação de como comprar, qual corretora escolher e tudo mais. E se parar para pensar, o ouro desse vídeo de hoje estava em trazer essa conscientização sobre o que é realmente importante numa carteira internacional. Eu te falei, 90% do retorno vem da alocação estrutural, é onde a gente deveria estar prestando atenção e é onde justamente a Finclass pode se encaixar como uma luva nas suas necessidades para te ajudar a escolher os ativos de maneira certa. E por isso eu nem perdi tempo, já deixei um link especial para você aqui na descrição com 50% de desconto e 3 bônus exclusivos que eu não vou nem contar demais para não dar o spoiler. Então clica aqui embaixo para conferir essa condição imperdível. E é claro, se inscreve no canal da Finclass, deixa seu like para a gente voltar sempre aqui e o algoritmo te avisar quando tiver novidade aqui na área. Um grande abraço e até mais, pessoal!